Eita, questão 5, hein? Estava olhando aqui, rapaz, essa questão vai dar trabalho. Mas por uma questão simples, né? Aquela velha história, já comentamos aí. No princípio desta prova, fizemos um comentário bem pontual em relação a essa prática que a FGV adotou aí. Não é uma prática, vamos dizer assim, de todas as provas. Mas, vez ou outra, a banca ou algum integrante da banca incorre nesses preciosismos, nessas coisas aí que são realmente bastante preocupantes, né? Para uma questão assim didática, uma adequação didática do ponto de vista pedagógico, até mesmo, vamos dizer assim, seletivo, né? Até que ponto eu vou estar selecionando alguém realmente trabalhando com certas coisas que não são, vamos dizer assim, oficializadas. A gente já sabe que a língua portuguesa sofre muito por essas coisas. Não temos um código preciso, a gramática normativa é extremamente flutuante em algumas regras, o que são consensos, idiomatismos, acordos de uso, uma série de coisas. Apenas o acordo ortográfico ele é um pouco mais consistente, mas os próprios linguistas combatem muito aquela história da regra, né? Da norma culta, da regra, são muito variacionistas, né? Muito diacrônicos. Não, vamos trabalhar aí com a tendência do tempo, a sintonia com o tempo, aquela coisa, e ao mesmo tempo assim, são sincrônicos e diacrônicos, né? Muitos linguistas aí. É uma viagem aí do povo da linguística. Olha só. Na questão de número 5, ele diz assim: em inhospitaleiras, ao se juntar o prefixo à palavra hospitaleiras, houve perda da letra H. Aí você sabe, claro, que diante de desirê, né? Desirê, des, in e ré, você tem os casos típicos em que eles conservam, vamos dizer assim, a grafia original. E, geralmente o H vai para o espaço. É muito comum. No caso de inhospitaleiras aqui, você tem um enquadramento muito aproximado disso. Você tem até um parâmetro, né? In mais habilidade, inabilidade, né? Inábil, tanto faz. Você sabe que você vai tirar o H de hábil, de habilidade, e essa palavra que será formada não possuirá o H medial nesse contexto aí. Da mesma forma, desonra, desonesto, desumano, né? Da mesma forma, outras palavras, o ré, por exemplo, de reabilitar, nesse contexto aí, você tem a perda do H considerável, tranquilo aí, categórico, registrado nos melhores dicionários. Agora eu vou mostrar para você uma coisinha, veja aí. Olha só, a questão 5 começa por fazer isso. Ó, nós falamos aqui, você está com a provinha na mão, está assistindo aí a nossa aula, aqui na tela, tal. Aí, ele dizia hospitaleiras, tudo bem, né? Você sabe que a palavra hospitaleiras perdeu o H, você juntou com o prefixo in. Até aqui nenhuma surpresa, porque o in está dentro daquele grupo desirê, que é exatamente aqueles que conservam a grafia original. Não é isso? Aí ele diz, assinale a alternativa em que a junção dos dois elementos se deu de forma incorreta, provocando erroneamente a perda da letra H. Subhumano. Pessoal, na palavra subhumano, ela sempre foi escrita dessa forma, tá? Aí com o novo acordo ortográfico que entrou em vigor, né, o acordo de 90 que entrou em vigor agora em 1º de janeiro de 2009, a palavra subhumano ganhou também outra grafia. Então você tem subhumano ou sub-humano. Então uma condição subhumana com A está correto também, nenhum problema, tudo certinho, belezinha, tá? Então subhumano ou subhumano sem o H, certo, gente? Isso aí é digno de nota, porque essa palavrinha o pessoal já conhece aí nas provas, o pessoal já está bastante inteirado sobre essa particularidade aí, ok? Beleza? Agora, primeiro problema, mega homenagem. Olha só, a forma mega, o morfema mega, ora radical, ora pseudoprefixo, né? De uma forma ou de outra, mega, sequer ele é mencionado pela plataforma, pelo acordo ortográfico da língua portuguesa. Você não tem na própria lista do acordo palavras que de uma forma ou de outra se consubstanciem aí numa regra fundamentada na questão do acordo. Eu vou mostrar para vocês uma questão. Ó, eu já acessei aqui o site da Academia Brasileira de Letras, lembra? Quando você vai para o Google, ó, só para mostrar você, né? Eu fui para o Google, aqui o velho Mr. Google, né? Digitei vocabulário BL, lembra aquela história? Aí ele mostra essas ocorrências aqui, sempre mostrando a você, tá? O nosso objetivo também aqui é instruí-lo de como pesquisar palavras corretas de acordo com o nosso vocabulário. Palavras simples, né? Entramos no site da Academia de Letras e tal, e vamos para a nossa pesquisa. Olha só a quantidade de ocorrências que ele coloca aí para a palavra mega, gente. Que o próprio... Veja, isso aqui é o VOLP, ó. É o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. A 5ª edição de 2009, a mais recente, a última. Olha só quantas palavras exploradas aqui. Quantos verbetes, quantas palavras. 381 mil verbetes. Percebeu? Com classificação, com tudo. Beleza, tranquilo, sem problemas. Vamos ver quantas ocorrências, pelo menos as 200 primeiras ocorrências da palavra mega, aí, olha só a quantidade que ele mostra.
Pronto, tá vendo aqui? Megabacinete, megabar, megabária, tudo bem, megabase. Note, a ocorrência da palavra mega, dos usos da palavra mega, sem nenhum hífen, sem nenhuma junção com hífen realmente. Mas veja, mas a homenagem começa com H, não é isso? E aí, como é que fica, por exemplo, como é que ficam aquelas palavras que começam com H? Gente, olha aqui, ó. Um exemplo claro para vocês. Por exemplo, megahertz. Olha um exemplo. Mega fotográfico, mega fotografia, megafone, tá vendo aqui? Você tem tudo, megadrilo, megadino, megadérmica, ó, megadérmida. Tá vendo aí? Megaderme. As ocorrências em que você tem o prefixo, tá vendo o prefixo aqui? E a palavra seguinte, que é um radical, uma palavra comum, né? Eu tô tirando. Uma palavra comum, radical aqui, ó. Megaderme. Tá vendo aqui? Então, nesse contexto, a palavra derme, claro, aqui, ó. Pode ser separado normal, tá aqui, ó. A, D, vogal consoante, sem hífen, junta. Lembra aquela história? Então, perceba aqui que você tem da mesma forma mega bacinete e tal. Mas se ela tivesse mega aéreo, seria mega aéreo, né? Fica complicado aí, né? Olha só. Vamos voltar para aquela ocorrência do H. Megajúlio, megahertz. Pronto, olha só. Eu quero que você observe o seguinte, você que está nos assistindo aí, olha só. Está vendo aqui megahertz? Substantivo masculino de 2 números. Olha aqui, 2 formas de plural. Megahertz, diante de H, o próprio vocabulário ortográfico da língua portuguesa, esse figurão aqui, diz que o mega se comporta como prefixo. Megahertz. Está vendo aqui? Então você tem megahertz, beleza, tranquilo. Nesse contexto de mega, várias palavras se comportando como prefixo. Aí vem uma FGV da vida e coloca mega homenagem, por exemplo, nesse contexto aqui, sem H nenhum. Aí você, não, mas e aí, como é que fica? Mega homenagem, será que essa palavra não existe? Como é que eu posso imaginar essa grafia do mega homenagem, por exemplo, aqui, em relação à ausência de H, pessoal? Aí eu vou apresentar para você agora uma outra visão. Deixa eu puxar essa cadeira, quase que eu caio aqui. A cadeira. Eu vim para trás aqui, topei na cadeira. Eu sempre afasto a danada da cadeira para o lado de cá. Para aí, pronto. Aí afasto para o lado de lá, né? Porque senão a gente fica sentando aí e não dá certo para você ver. Eu quase tropeço aqui, imagina. Professor, vídeo cacetada. O bom é que a câmera pelo menos não treme, né? Não fica aquela coisa. É assim, pelo menos uma distância estratégica aí. Então, olha só. Essa história da fusão, da junção de outros prefixos, de outras formas, de outros morfemas, eliminando o H, é bastante problemática, mas é muito antiga. Não é só com o mega, não. Acontece com o sócio também e outras estruturas. Sabe por quê? Olha só o que nós encontramos na internet para compartilhar com vocês aí em casa, no trabalho. Olha só, presta atenção, veja aí. Olha só, gente. Existe um cara chamado Rebelo Gonçalves, um professor, um estudioso. Eu esqueci até de colocar para vocês aqui, rapaz. Ó, vamos puxar logo, aproveitar aqui. Google, já tinha deixado no gatilho ontem, esqueci. Rebelo Gonçalves. Só para você conhecer esse camarada aí. Ó, Rebelo Gonçalves, pronto. A Wikipedia resolve já o nosso caso aí. Ou Wikipédia, né? Tanto faz, tá aí. Olha só. Francisco Luiz Rebelo Gonçalves está licenciado, doutor em Filologia. É uma área da linguística que trabalha realmente com a origem das palavras, com os radicais, aquela coisa toda. Filologia clássica, professor de filologia portuguesa, clássica e tal, da Universidade de São Paulo, um cara da USP, claro, a FGV de onde, né? Também com vínculos na USP aí, tranquilo. Nesse contexto, integrando grupo de professores estrangeiros, maravilha. Professor, para que eu quero saber disso? Para mostrar a você que ele ensinou também na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, na Universidade de Lisboa. Ele foi realmente um cara muito respeitado. Olha só, na Conferência Ortográfica Luso-Brasileira de 45, o acordo ortográfico, tá vendo aqui? Eu não posso nem tirar o mouse de cima, que tá vendo essa tarjazinha? Oi, ó, que saiu agora. Pronto, acordo ortográfico, eu estou botando a mão aqui, não adianta. Né? Acordo ortográfico de 45, tá lendo aí? Logo embaixo. Ele foi o relator dessa parte aqui do acordo ortográfico de 45. Maravilha, é um cara respeitado. Rebelo Gonçalves. Dá para ver que é um cara bom. Não é? Você pode observar aí que é um cara que escreveu o Tratado de Ortografia Portuguesa em Coimbra, vocabulário da língua portuguesa em Coimbra. Tudo jóia, nenhum problema. É um cara que realmente tem uma capacidade significativa, um conteúdo muito bom. Agora, vamos mostrar para você alguma coisa. Olha só. Nas palavras do professor Rebelo Gonçalves, no seu Tratado de Ortografia, Coimbra, 45 e 47, tá aqui. Olha só, olha o que ele diz, gente. Eu vou separar isso aqui para você ver.
Foi um registro que nós encontramos aí na web. Olha o que ele tem, o fragmento desse tratado dele. Nos compostos sem hífen, vou aumentar um pouquinho, que esse azulão que eu coloquei está horroroso, né? Olha só. Nos compostos sem hífen, elimina-se em posição interior o H inicial de qualquer elemento, tenha este ou não vida autônoma, o autônomo grafado como português de Portugal, tá? Essas proparoxítonas eles colocam com agudo mesmo, é assim mesmo. Antônio ou Antônio, né? As paroxítonas de tongo ou as proparoxítonas, é assim mesmo. Aí veja que interessante, olha a visão desse teórico. É inadmissível o uso do hífen, veja só, é inadmissível o uso do hífen nos compostos em que um elemento de origem substantiva, um elemento, por exemplo, sócio de sociedade, né? Proveniente do grego ou do latim e terminado em O, se combina com um ou mais elementos substantivos ou adjetivos. Entende não? Olha aqui a palavra sócio-histórico. Percebeu? Pelo que acima se lê, a grafia do Acordo Ortográfico 45, em vigor em Portugal, ainda está em Portugal, até o Acordo Ortográfico 2009. Até 2009, por isso essa prova foi em 2008, né? Essa prova foi aplicada em 2008, e em 2009 o acordo entrou em vigor, e em Portugal, gente, em vigor em Portugal, não é no Brasil, não. Então, ó, quanto ao termo em causa, que é exatamente o sócio histórico, aqui, ó, sócio histórico sem o H. Tá vendo aí? Por isso que muitas vezes nessa questão o cara se enrola, se banana. Olha só o sócio histórico com sem H aqui. Tá vendo? Então você tem mega homenagem. As duas grafias, teoricamente, seriam abonadas, né? Uma pelo acordo ortográfico antigo, outra pelo novo acordo ortográfico. Eu enviei um e-mail agora, essa semana, eu sabia que ia gravar essa aula, aí eu enviei um e-mail para a Academia Brasileira de Letras. Vou mostrar a você como faz. Porque o pessoal da academia tem algumas pessoas que fazem um plantão lá, que tiram dúvidas, né? A academia responde, a BL responde. É bom compartilhar isso com você que está estudando, para que você tenha essa ferramenta também. Quando você tiver uma dúvida de algum vocábulo, alguma procedência, agora, dúvidas adequadas, pontuais, você pode escrever para eles, sabia? Porque de uma forma ou de outra, eles são a última palavra, pelo menos oficializada, e eles mandam um e-mail com o selo da Academia Brasileira de Letras. Eu me recordo quando eu fui fazer uma consulta com eles aí sobre a questão do Y, né? A entrada do Y na língua portuguesa e tal, porque eu trabalho em escola também, coordeno professores e tal, e eles estavam colocando lá, a própria Academia de Letras chancelou. Olha, as vogais, gente, as vogais A, E, I, O, U, agora são 6 vogais, sabia disso? A, E, I, O, U, Y, é assim mesmo. Vamos ensinar os nossos filhos A, E, I, O, U, Y, vogal, fonética, gráfica, é isso mesmo. É interessante isso? Então, eu peguei o e-mail lá da academia e tal, registrei, imprimi, claro, para provar isso aí, porque muitos gramáticos nem tratam disso ainda. Então, as pessoas fazem um concurso, imagina, o cara coloca lá, o Y é vogal, o cara, não, que vogal? O Y é uma letra tomada por empréstimo linguístico. Não é mais. Lembra que o nosso alfabeto já incorporou essa letra? Já incorporou. Então, o alfabeto nosso do português do Brasil já tem 26 letras. K, W, Y já são letras nossas também. Então, vamos lá, acompanha aí. Então, multi-habilidoso, da mesma forma. A palavra multi aí também rejeita a questão do H tranquilamente. Só que essas grafias, mega homenagem, sócio histórico, multi-habilidoso, de uma forma ou de outra, elas seguem a tendência deste acordo ortográfico de 45, que estava em vigor em Portugal, pela visão do teórico Rebelo Gonçalves, que era um cara da USP e tal, percebeu? Nesse tratado de ortografia e língua portuguesa, de 47, gente. Então, claro, nesse contexto aqui, é interessante você observar isso, deixa eu fechar esse artigo aqui, você já viu. É interessante que você fique atento. Então, essa questão foi muito problemática, nós achamos, assim, nos preocupamos muito pela forma como a FGV conduziu a abordagem dessa questão. Pano hispânico, a gente nem diz nada, né? Porque essa questão do pano hispânico, de uma forma ou de outra aí, é aquela velha história. Ele coloca o pano hispânico dentro da própria regra, né? Dentro da própria situação aí, porque o pano hispânico, hoje, pelo novo acordo ortográfico da língua portuguesa, ele deve ser escrito realmente pan, H, hispânico, porque hispânico tem H, certo? É grafia com H original. Então você já sabe, nesse contexto aí, que você tem pan, os prefixos pan e circum, veja, existe a grafia de circum com M, a grafia também de circum com N. Eu já vi as duas. O acordo ortográfico está com M, mas a grafia com N também é lícita. Muitas pessoas já citam aí, outras publicações oficiais especializadas também mencionam isso.
tá? Pan e circum, é só se lembrar de Roma, Júlio César, né? Pão e circo, pronto, você apela, a dica aí. Pão e circo, pronto, pão e circo, pan, circum. Essas duas estruturas, elas usarão hífen, elas serão usadas com hífen, sempre que a palavra seguinte começar com vogal ou MN. Vogal, MN. Vogal, mané. Vogal, mané. Pois é, mané. Mané, né? Vogal, mané. Então, pan-germanismo, tudo junto. Se não é, né? Pan-helenístico. Pan é H, hífen. Certo? Então, pan-navegação. Pan, tracinho, navegação. Hífen, porque começa com N. Certo? Na próxima aula a gente vai continuar um comentário rápido dessa palavra aí. Olha lá, vamos logo fechar o gabarito? Veja aí. Bom, deixa eu colocar aqui direitinho, bonitinho, pá, aquela coisa toda. Oi, oi, pronto. A resposta certa eles deram como letra E. Você já sabe que hoje, né, não seria realmente a resposta adequada nesse contexto aí, né? O pan hoje é grafado com hífen diante de vogal MN e o hispânico possui H, então seria pan, hífen, hispânico. Aí ele quer realmente grafado de forma incorreta e tal, então tranquilo, você já sabe que isso aqui realmente está errado. Você tem dois elementos grafados de forma incorreta. Por que isso aqui está correto? Porque permanece mesmo, sempre foi. Porque esses aqui foram considerados corretos, por conta daquela história lá do Tratado de Ortografia de Língua Portuguesa, do tal do Rebelo Gonçalves, lá dos anos 40. Eles pegaram 3 palavras enquadradas no mesmo contexto, certo, de grafia. É claro que a palavra sócio, eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho sobre isso, mas assim, nesse contexto aí da nova ortografia, ainda tem muita coisa para se discutir. Próxima aula a gente continua. Até lá.